Este é um dos meus livros favoritos. Guardei a história por muitos anos, refletindo, elaborando, dizendo a mim mesmo: um dia, quando tiver bastante tempo e quiser me divertir muito, vou começá-lo. Devo admitir que dos livros produzidos por um autor, 5 são trabalhosos e um é prazer de verdade. A Casa Torta foi puro prazer. Palavras da própria Agatha Christie no prefácio de A Casa Torta. Olá a todos, eu sou o Carlos, você está no Livros e E-Books. Esse é mais um vídeo do projeto Lendo o Pior de Agatha Christie, que consiste em ler no decorrer desse ano os piores livros da escritora, eleitos pelos fãs brasileiros através de uma pesquisa feita no Facebook. O link para o vídeo apresentando o projeto e com a lista de todos os livros está aqui em cima e na caixa de descrições, para quem estiver conhecendo o canal agora e quiser dar uma olhada. Aliás, se você está chegando agora ao canal, seja muito bem-vindo, espero que goste do vídeo. Se gostar, não deixe de dar o joinha e se inscrever, certo? Nessa votação que eu fiz no Facebook, esse livro, publicado em 1949, ficou em último lugar. E foi uma grande surpresa, principalmente por ser ele considerado pela própria autora como um dos seus favoritos. Para mim foi novidade, eu ainda não tinha lido, e antes de deixar a minha opinião, vamos conhecer um pouquinho do livro. A história desse livro é narrada pelo Charles, um rapaz que está apaixonado por uma moça chamada Sofia. Eles se conheceram no Egito durante a Segunda Guerra e agora, com o fim da guerra, eles se reencontraram e ele deseja se casar com ela. Mas ela diz a ele que não pode assumir nenhum compromisso sério agora por conta da morte recente do seu avô, o Aristide Leonide, que é um imigrante grego muito conhecido, que começou do nada, tinha um grande tino para os negócios e acabou se tornando uma das maiores fortunas do país. Seria assim uma espécie de Silvio Santos da Inglaterra dessa época. O Charles não entende por que a morte desse milionário pode atrapalhar o casamento deles, mas a moça diz que há uma suspeita de que ele tenha sido assassinado. Enquanto o caso não for esclarecido, essa sombra vai permanecer ali na família. Ela então conta ao Charles sobre a sua família, que mora nessa casa torta, que é assim chamada por ser meio esquisita, né? O velho Aristides, ao construí-la, ele quis fazer um imóvel tipicamente inglês, mas com um certo exotismo grego. E a casa acabou ficando bastante esquisita. Ele teve vários filhos, alguns já faleceram, outros moram no exterior. E no momento moram com ele nessa casa os dois filhos homens, né? O mais velho, o Philip Leonides, que é historiador, a sua esposa Magda, que é atriz, e os 3 filhos. A Sofia, o adolescente Eustace e uma criança, a Josefine. O Eustace ele é coxo e por isso o avô achou melhor ele ter a sua educação toda dentro de casa, para não sofrer bullying na escola. Da mesma forma que a irmã. E o Eustace ele é aquele típico adolescente problemático e revoltado, principalmente por ter sido mantido preso ali dentro dessa casa tanto tempo. Os dois, né, ele e a irmã, têm um professor particular, o Lawrence, que também vive nessa casa. A Josefine é uma menina, mais ou menos uns 10 anos, ela é muito esperta, curiosa, inteligente, ela é aspirante a detetive. E ela tem o hábito terrível de ficar escutando atrás das portas. Por conta disso, ela fica sabendo de segredos que o restante da família talvez preferisse esconder uns dos outros. O outro filho do milionário Aristide é o Roger, que administra os negócios do pai, e a sua esposa Clemence, que é uma cientista. E os 2 últimos moradores da casa são a Lady Edith, que é a tia solteirona, irmã da primeira esposa do Aristide, e a Brenda, que é a atual esposa, que é muito mais jovem do que era o marido, né? Pois bem, o avô da Sofia era diabético e certo dia, ao receber a sua injeção de insulina, ele morre e o médico percebe que o medicamento foi trocado por um colírio,
que ele utilizava também, mas que se fosse injetado seria fatal. Essa possibilidade tinha sido contada para toda a família pelo próprio Aristídeis. Então todo mundo ali tinha acesso tanto aos remédios quanto à possibilidade de que essa troca dos medicamentos ocorresse e ele pudesse vir a falecer por conta disso. O Charles, ele é filho de um investigador da Scotland Yard, justamente o encarregado de solucionar o caso, e o pai acaba se aproveitando dessa condição privilegiada do filho, de ter acesso à casa, né, por causa desse relacionamento com a Sofia, e então ali ele poderia conversar com todos e ser uma espécie assim, de X9 da Scotland Yard para assuntos mais íntimos que eles poderiam omitir no depoimento. E aos poucos o Charles começa a conhecer mais intimamente cada um dos moradores e começa a saber de histórias meio obscuras, né? Possíveis negócios escusos do Aristide, um possível relacionamento amoroso da viúva com o professor dos filhos, a administração incompetente da principal empresa da família, que está à beira da falência, coisas desse tipo. E ele começa a perceber também que as relações entre os membros dessa família, elas são bem conflituosas. E qualquer um na casa poderia ter cometido esse crime, inclusive a Sofia. E é bastante difícil desconfiar de um, eliminar os outros. Ou seja, todos podem ser culpados, mas ao mesmo tempo nenhum parece ser. A suspeita mais óbvia, claro, é a esposa, da qual ninguém gosta muito, porque ela era uma garçonete que, segundo ali o restante dos familiares, se casou com o Aristide por dinheiro. Então ela não era muito bem vista pelos outros membros da família. Mas o curioso é que, apesar de todos apontarem para ela, ao mesmo tempo parece que eles não têm certeza de que tenha sido ela que cometeu esse crime. E o fato é que uma condenação da viúva seria prático ali para todo mundo, porque, né, tiraria a culpa de possível outro criminoso, ao mesmo tempo que manteria a honra e o nome da família intocados. O principal problema aqui é que ninguém tinha motivo para matar o velho, né? Ele já tinha tomado as providências necessárias, todos ali estavam em excelentes condições financeiras e a morte dele não alteraria em nada. Aliás, todo mundo parece idolatrar o velho, gostar muito dele e teriam mais a lucrar com ele vivo do que morto. Mas a gente sempre fica na dúvida, será que ele era realmente tão querido assim? O Charles não é detetive e nessas suas investigações ali dentro da casa, ele recebe muita ajuda da Josefine, dessa menina, né, irmã da Sofia, que é uma criança bem esquisita e em alguns momentos até bem sinistra. E por causa desse hábito que ela tem de se meter em tudo, ela acaba sabendo demais e começa a correr um sério risco por conta disso. Toda a trama desse livro acontece dentro da casa, então não é um livro com muita ação, mas mesmo assim é uma história que prende bastante a nossa atenção até o final. E dá para descobrir quem matou? Bom, eu sou leitor da Agatha Christie há muitos anos e eu nunca descobri o assassino. Mas eu também não me preocupo muito com isso. Eu gosto de deixar a autora ir me levando, acho mais gostoso assim. E nesse livro, como ela quase sempre faz, ela deixa a resposta esfregada na nossa cara e com várias pistas e dizendo ao mesmo tempo, eu tô te mostrando isso aqui, tá claro que o assassino é fulano, mas eu sei que você não vai acreditar e vai pelo caminho mais difícil. A minha opinião, se antes eu já estava surpreso com a presença desse livro numa lista de piores, mais surpreso ainda fiquei depois de fazer a leitura, porque eu simplesmente adorei esse livro. Eu achei que ele tem uma trama envolvente, personagens muito bem construídos, uma tensão constante. E como a gente só tem o ponto de vista do narrador, a gente acompanha junto com ele as dúvidas,
as influências que ele sofre com a medida que ele conversa com o outro e vai pendendo para um lado, para outro. E às vezes a gente se sente tão perdido quanto ele próprio está se sentindo. Esse livro ele foi bastante polêmico, tendo sido inclusive questionado pelos editores sobre a viabilidade da sua publicação. Eles queriam que a Agatha mudasse o final, mas ela bateu o pé e o livro acabou saindo sem alterações. E para concluir, uma palavrinha sobre o filme de 2017. A maioria dos fãs da Agatha não gostaram desse filme e realmente ele faz algumas alterações bastante significativas na personalidade dos personagens, mas não na trama, que eu achei que foi bem fiel. O Charles aqui no filme não é filho do investigador, mas ele tem uma espécie de... tem tipo rabo preso com a Scotland Yard, por isso ele não tem muita alternativa senão participar da investigação. No filme também o relacionamento dele com a Sofia é meio esquisito, tá mais para uma paixão de momento do que para um relacionamento romântico. A Magda, mãe da Sofia, que no filme é interpretado pela Gillian Anderson, né, do Arquivo X, a agente Scully do Arquivo X, é uma atriz exagerada e fútil no livro, mas no filme, além disso, ela parece que está constantemente embriagada. A interpretação mais brilhante fica por conta da Glenn Close, que faz a tia Edith, mas só que mais masculinizada, que gosta de caçar. Ela não é tão lady assim como mostra no livro. E o ponto alto do filme, a meu ver, é o final, porque ele é mostrado no filme, mas no livro ele é apenas mencionado. Então eu achei um filme bastante bom, mesmo para quem não é fã ou leitor da Agatha. E aí a gente chega ao próximo livro, o 7º colocado na lista dos piores, Aventura em Bagdá, que é uma trama de suspense, e esse sim, né, em quase todas as listas de piores livros da Agatha, ele está sempre mencionado como um dos pontos fracos da carreira da escritora. É a história de uma jovem datilógrafa que está em Bagdá, capital do Iraque, numa atmosfera, num momento de bastante tensão, por conta de uma reunião que vai acontecer ali entre os Estados Unidos e a União Soviética, e ela acaba envolvida ali no meio de uma intriga internacional. Para mim também será uma leitura inédita. Quem estiver interessado em me acompanhar, eu vou fazer essa leitura no decorrer do mês de abril, e eu venho trazer as minhas impressões para vocês aqui no dia 30, né, aqui no canal. Se você já leu ou assistiu A Casa Torta, deixe seus comentários aí embaixo, não esqueça de deixar sua curtida. Aí na caixa de descrições vou deixar também os links para a playlist, não só desse projeto, mas para outros vídeos que eu tenho sobre a Agatha Christie. Também os links para a compra desse e de outros livros da autora através da Amazon, ok? Obrigado a todos por assistirem o vídeo até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.